Capítulo 10. Uma grande massa de gente foi se reunindo no ilô da aldeia assim que a força do sol começou a diminuir e seu calor já não maltratava tanto o corpo. A maioria das cerimônias da comunidade realizava-se àquela hora do dia. E mesmo quando se avisava que um ato público qualquer teria início após a refeição do meio-dia, isso era entendido por todo mundo como se dando muito mais tarde, quando o calor do sol começasse a se abrandar. Era evidente pelas pessoas que iam se espalhando ao redor da praça, algumas de pé e outras sentadas, tratar-se de uma cerimônia para homens. Havia muitas mulheres também, mas elas ficavam de longe, olhando o movimento, meras espectadoras. Os detentores de títulos e os anciões sentaram-se em seus bancos à espera do começo dos julgamentos. Na frente deles havia uma fileira de bancos vazios. Eram 9. 2 pequenos grupos de pessoas estavam de pé, voltados para os anciões, um pouco adiante dos bancos, guardando uma respeitável distância deles. Um desses grupos era composto de 3 homens, o outro de 3 homens e uma mulher. A mulher era Ngbafo, e os 3 homens que a acompanhavam, seus irmãos. O outro grupo era formado pelo marido de Ngbafo, o Zovulu, e seus parentes. Ngbafo e seus irmãos estavam imóveis como estátuas em cujos rostos um artista tivesse esculpido o desafio. Os Zovulu e seus parentes, ao contrário, cochichavam entre si. Mas apenas pareciam cochichar, porque na verdade falavam aos berros. Todo mundo falava. Parecia um mercado. A uma grande distância, levado pelo vento, o barulho semelhava o ribombar do trovão. De repente, ouviu-se o soar de um agogô. E suas batidas ergueram uma onda de expectativa na multidão. Todos olharam na direção da casa dos Egvus-Gvus. Gingon, gingon, soava o agogô, e o forte sopro de uma flauta fez-se ouvir, como um toque agudo de clarim. Depois, escutaram-se as vozes dos Egvus-Gvus, guturais e aterrorizantes. Impressionadas, as mulheres e as crianças recuaram em desordem, mas apenas por um momento, pois o lugar onde se encontravam já era suficientemente afastado e havia espaço bastante para que fugissem se algum Egvu-Gvu avançasse naquela direção. De novo ouviu-se o agogô e a flauta tornou a soar. A casa dos Egvus-Gvus transformara-se num pandemônio de vozes garganteadoras. Aru, Oin, Dedede, Dei. E essas vozes enchiam o ar à medida que os espíritos dos ancestrais, recém-saídos da terra, saudavam-se uns aos outros em sua linguagem esotérica. A casa dos Egvus-Gvus, de onde eles emergiam, ficava de frente para a floresta, longe da multidão, que dela havia apenas a parte traseira, sobre a qual havia uma infinidade de motivos decorativos e desenhos coloridos, feitos a intervalos regulares, por mulheres especialmente escolhidas para isso. Nenhuma dessas mulheres jamais vira o interior da cabana. Nenhuma. Elas limpavam e pintavam as paredes externas sob a supervisão de homens. E se por acaso faziam qualquer suposição sobre o que havia lá dentro, tratavam de guardar para si mesmas essas ideias. Mulher nenhuma fazia perguntas sobre o mais poderoso e mais secreto culto da tribo. Aru, Oin, Dedede, Dei. Eram as palavras que flutuavam em torno da cabana escura e fechada. Palavras que semelhavam línguas de fogo que contivessem os espíritos ancestrais da tribo. O agogô batia incessantemente e o som da flauta, forte e penetrante, pairava sobre a confusão. E então apareceram os Egvus-Gvus.
As mulheres e as crianças gritaram de pavor e puseram-se em fuga. Era uma reação instintiva. As mulheres costumavam fugir, mal avistavam os Egvus-Gvus. E quando, como naquele dia, 9 dos mais importantes espíritos mascarados saíram ao mesmo tempo, o espetáculo era terrível. Até mesmo Mgbafo tentou fugir e teve de ser agarrada pelos irmãos. Cada um dos 9 Egvus-Gvus representava uma das aldeias da tribo. O líder do grupo chamava-se Floresta Maldita. Nuvens de fumaça saíam de sua cabeça. As 9 aldeias de Umuofia tinham nascido dos 9 filhos do primeiro chefe da etnia. Floresta Maldita representava a aldeia de Umueru, ou seja, filhos de Eru, o mais velho dos 9. Umuofia Kuenu. Povo de Umuofia, estamos de acordo? Gritou o líder dos Egvus-Gvus, gesticulando violentamente com seus braços de ráfia. Os anciões da tribo responderam: "Ya, sim." Umuofia Kuenu? Ya. Umuofia Kuenu? Ya. Então, Floresta Maldita enfiou na terra a ponta de seu cajado cheio de guizos, e o cajado começou a chacoalhar e a tremer, como se tivesse uma vida metálica. Floresta Maldita sentou-se no primeiro dos bancos vazios, e os outros 8 Egvus-Gvus também se acomodaram, por ordem de antiguidade. As esposas de Oconco e possivelmente também outras mulheres talvez tivessem observado que o segundo Egvu-Gvu tinha o mesmo andar saltitante de Oconco, e talvez tivessem observado, além disso, que Oconco não se encontrava entre os detentores de títulos e os anciões, sentados atrás da fila dos Egvus-Gvus. Mas, se notaram tudo isso, nada comentaram com ninguém. O Egvu-Gvu de andar saltitante era um dos antepassados da etnia. Tinha um aspecto horripilante, com seu corpo de ráfia a exalar fumaça e uma gigantesca máscara de madeira toda pintada de branco, à exceção dos buracos redondos e dos dentes, grandes como dedos de homem, tisnados de carvão. A cabeça era encimada por 2 enormes chifres. Depois que todos os Egvus-Gvus se sentaram e o tilintar das campainhas diminuiu de intensidade, Floresta Maldita dirigiu-se aos 2 grupos de pessoas à sua frente. "Corpo de Ozuvulu, eu te saúdo", falou. "Os espíritos costumam endereçar-se aos vivos tratando-os por corpos." O Zuvulu inclinou-se e tocou o solo com a mão direita, em sinal de submissão. "Nosso pai, minha mão tocou a terra", disse ele. "Corpo de Ozuvulu, tu me conheces?" indagou o espírito. "Como posso vos conhecer, ó pai? Estais além de nosso conhecimento." Então, Floresta Maldita voltou-se para o outro grupo e, dirigindo-se ao mais velho dos irmãos, falou: "Corpo de Odukue, eu te saúdo." E Odukue inclinou-se e tocou o solo, e então teve início o julgamento. O Zovulu adiantou-se e apresentou seu caso. "Aquela mulher que ali está de pé é a minha esposa, Mgbafo. Casei-me com ela com meu próprio dinheiro e meus inhames. Nada devo aos meus cunhados. Não lhes devo inhames nem carás. Certa manhã, 3 deles vieram à minha casa, deram-me uma surra e levaram embora minha mulher e meus filhos. Isso aconteceu durante a estação das chuvas. Em vão esperei que minha mulher retornasse ao lar. Finalmente, fui à casa de meus cunhados e lhes disse: vocês tomaram sua irmã de volta. Não fui eu quem a mandou embora. Vocês a levaram. A lei do grupo diz que vocês têm de me devolver o equivalente ao preço que paguei por ela. Mas meus cunhados declararam que nada tinham a me dizer. Por isso resolvi submeter o assunto
Aos pais da tribo, meu caso terminou. Eu vou saúdo. Tuas palavras são boas, afirmou o líder dos Igvus-Givus. Ouçamos o que tem a dizer Odukuê. As palavras dele também podem ser boas. Odukuê era baixo e atarracado. Deu um passo à frente, saudou os espíritos e começou. Meu cunhado vos contou que fomos à casa dele, que o espancamos e levamos conosco sua mulher e seus filhos. Tudo isso é verdade. Disse-vos ainda que foi à nossa casa, a fim de obter a devolução do preço da noiva e que nós nos recusamos a dar-lhe o que pedia. Isso também é verdade. Meu cunhado é um animal. Minha irmã morou com ele 9 anos. Durante todo esse tempo, não se passou um dia sem que ele lhe desse uma surra. Tentamos várias vezes intervir nas brigas do casal e em cada uma dessas ocasiões, o Zuvulu era culpado. É mentira! Bradou o Zovulu. Há 2 anos, prosseguiu Odukuê. Minha irmã estava grávida, ele a espancou tanto que ela perdeu a criança. É mentira! Ela perdeu a criança depois de dormir com um amante. Corpo de Uzovulu, eu te saúdo, falou Floresta Maldita, fazendo-o calar-se. Que espécie de amante é capaz de dormir com uma mulher grávida? Ouviu-se um forte murmúrio de aprovação na massa de espectadores. Odukuê prosseguiu. No ano passado, quando minha irmã se recuperava de uma doença, ele bateu nela de novo, e se os vizinhos não tivessem acudido, ele a teria matado. Nós soubemos do que se passava e fomos buscá-la de vez. A lei de Umófia diz que, se uma mulher foge da casa do marido, seus parentes têm de devolver o preço pago por ela. Mas neste caso, ela fugiu para salvar a pele. Seus 2 filhos são de Uzuvulu. Não discutimos isso, mas achamos que eles são ainda pequeninos demais para sair de junto da mãe. Se, por outro lado, o Zovulu se curasse de seus ataques de loucura e viesse, com bons modos, pedir à mulher que voltasse, ela o faria sob a seguinte condição. Se ele voltasse a espancá-la, nós lhe cortaríamos os órgãos genitais. A multidão explodiu em gargalhadas. Floresta Maldita levantou-se e a ordem prontamente se restabeleceu. Uma nuvem de fumaça saía sem cessar de sua cabeça. Depois, tornou a sentar-se e chamou 2 testemunhas. Ambas eram vizinhas de Uzuvulu e depuseram que as surras eram verdadeiras. Floresta Maldita ficou de pé, arrancou o cajado do chão e enfiou-o novamente no solo. Deu uma pequena corrida na direção das mulheres. Todas fugiram aterrorizadas, para logo em seguida regressar aos mesmos lugares de antes. Os 9 Igvus-Givus saíram, então, rumo à cabana sagrada e nela entraram, a fim de discutir o caso. Permaneceram silenciosos por longo tempo. De súbito, o agogô retiniu e a flauta foi de novo soprada. Os Igvus-Givus regressavam de sua morada subterrânea, cumprimentaram-se entre si e voltaram ao Ilô. O Moófia Kuenu, rugiu Floresta Maldita, encarando os anciões e os homens eminentes da tribo. Iá, trovejou a multidão, e depois o silêncio baixou do céu, engolindo o barulho. Floresta Maldita começou a falar, e durante o tempo inteiro de sua fala, todos se mantiveram calados. Os outros 8 Igvus-Givus estavam imóveis como estátuas. Ouvimos os 2 lados do caso, declarou Floresta Maldita. Nosso dever não é culpar esse homem ou elogiar aquele outro, mas sim solucionar a questão. Virou-se na direção do grupo de Uzuvulu, fez uma pequena pausa e exclamou: Corpo de Uzuvulu, eu te saúdo. Nosso pai, minha mão já tocou o solo, afirmou Uzuvulu ao terminar o gesto. Corpo de Uzuvulu,
Tu me conheces? Como poderia vos conhecer, ó pai? Estais além do nosso conhecimento. Respondeu o Zuvulu. Eu sou Floresta Maldita. Sou capaz de matar um homem no dia em que a vida lhe for mais doce. É verdade, disse o Zuvulu. Vá à casa de teus cunhados com uma cabaça de vinho e suplica a tua mulher que volte. Não é um ato de coragem brigar com uma mulher. Depois voltou-se para Odocuê, de novo fazendo uma breve pausa. Corpo de Odocuê, eu te saúdo. Minha mão está tocando a terra, replicou Odocuê. Sou floresta maldita. Sou carne seca que mata a fome. Sou fogo que queima sem gravetos. Se teu cunhado te trouxer vinho, deixa tua irmã ir com ele. Eu te saúdo. Dizendo isso, arrancou o bastão da terra dura e tornou a fincá-lo no solo. O Moófia Cuenu berrou, e o povo respondeu. Não sei por que semelhantes ninharias têm de ser trazidas aos Igvus-Gvus, comentou um dos anciões com um companheiro. Você não sabe que espécie de homem é o Zuvulu? Não acataria nenhum outro tipo de decisão, argumentou o outro. Enquanto conversavam, 2 novos grupos de pessoas tinham substituído os anteriores e se iniciava um grande caso de disputa de terras.